Fala família, tudo bem com vocês? Galera, vamos dar continuidade às nossas aulas de quarentena. Hoje a gente vai continuar o conteúdo que iniciamos na última aula, que é tabela periódica, tá certo? Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a estrutura da tabela e como os elementos estão sendo divididos nessa tabela, como eles são classificados, tudo bem? Então deixa eu abrir aqui os slides para a gente fazer o acompanhamento. Aproveite e abre os slides aí também de vocês, beleza? Vamos lá. Bom, então tá aqui. Iniciar a apresentação. Ok. Bom, pessoal, na última aula a gente percebeu que a tabela periódica ela foi uma construção de conhecimento, né? Chegando à tabela vertical de Mendeleev. Na tabela vertical de Mendeleev, a gente percebeu que ele organizou os elementos pela sua ordem crescente de massa atômica em linhas verticais, beleza? Então, ele colocou da menor massa atômica até a maior massa atômica e assim ele foi organizando, né? Quando Moseley voltou a tentar organizar os elementos químicos, já se conhecia os números atômicos, que é a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. Então, Moseley reconfigurou essa tabela e colocou os elementos em ordem crescente de número atômico, chegando a essa estrutura que vocês estão vendo aí, tá? Então, eu vou ter sempre os elementos aqui em ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, então, em linhas horizontais eu tenho uma ordem crescente de número atômico, em linhas verticais eu tenho uma ordem crescente de massas atômicas, beleza? Bom, e como é que a gente consegue identificar o elemento químico na tabela? Hoje, na tabela periódica, ele vem basicamente com 3 informações fundamentais, tá? Que é o quê? O símbolo. Então, há uma simbologia para cada elemento químico, tá certo? Acima desse símbolo, eu vou ter um número atômico, e abaixo do símbolo eu vou ter a massa atômica, que a gente já viu, que é uma somatória da quantidade de prótons e da quantidade de nêutrons, tudo bem? Bom, eu só preciso lembrar vocês o seguinte, o símbolo químico ele está relacionado diretamente com o nome em latim da substância, e não com o seu nome no bom e velho português. Por quê? Quando a gente fala do elemento sódio, que em português começa com a letra S, a sua simbologia é Na. Por quê? Essa simbologia ela vem do nome em latim, onde o nome sódio em latim significa natrium. Por isso o símbolo Na. O potássio, né, ao invés de começar com a letra P, ele começa com a letra K, ele tem a simbologia da letra K. Isso porque o seu nome deriva do latim, que quer dizer Kalium, por isso o símbolo K. E assim sucessivamente. Então, quando vocês estiverem estudando a tabela periódica e às vezes o nome em português não coincidir com a simbologia dele, sendo que o símbolo é referente ao nome do elemento, lembre-se que a tabela foi escrita, né, em latim e não em português. Tudo bem? Seguimos. Bom, organização da tabela. Se a gente já sabe que a tabela ela é configurada em ordem crescente de número atômico nas linhas horizontais e ordem crescente de massa atômica nas linhas verticais, a gente precisa agora entender como ficou organizada essa tabela, beleza? Então, olha para aqui, ó. A tabela periódica conhecida hoje, ela é dividida em 18 linhas verticais e 7 linhas horizontais. Essas linhas verticais são chamadas de grupos. Tá certo? Então, a gente tem um total de 18 grupos na tabela periódica. E as linhas horizontais são chamadas de períodos. Verticais, grupos, horizontais, períodos. Tudo bem? Bom, antes, né, muito antes de se dar a denominação de grupos, a tabela era denominada como famílias, tá? E a gente vai ver mais para frente por que essa nomenclatura família. Mas o que eu posso dizer para vocês é que existiam 2 famílias basicamente. A família A e a família B. Então é por isso que vocês vão conseguir ver aqui, ó, família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E a família B, família 3B, 4B, 5B, 6B, 7, 8, 1 e 2, tá? Mais para frente eu vou explicar cada uma separadamente,
certo? Então, hoje é dividida em 18 grupos e 7 períodos, mas já foi dividida também em duas grandes famílias, as famílias A e as famílias B. Pessoal, essas duas séries, né, destacadas aqui em azul e em vermelho, se encontram no sexto período. Tá vendo aqui? Essa aí azul está dentro do sexto período e essa em vermelho está dentro do sétimo período. Essas duas séries a gente chama de uma série do lantanídeo, que é essa azul, e a série do actinídeo, que é essa vermelha. Por que elas ficam fora da tabela periódica, Didio? É muito simples. Esses elementos daqui, ó, do azul e do vermelho, são os elementos que a gente chama elementos de transição interna. Por quê? Imagine você que eu tenho uma tabela aqui na linha horizontal, tá? Mas quando chega ali na série do actinídeo e do lantanídeo, ela sai da tela, né? Então, saindo da tela, eu tenho a série do actinídeo e a série do lantanídeo, tá certo? É como se fosse uma gaveta. Você tem lá a sua tabelazinha, aí chegou na série do lantanídeo, puxa a gaveta, vai ter vários elementos ali guardados. Transição interna. Puxou a gaveta do actinídeo, vários elementos ali guardados, transição interna, tá certo? É uma continuação do sexto período e uma continuação do sétimo, só que em vez de ir para horizontal, ele vem no eixo Z, ele vem para fora do plano. Tudo bem? Então, essa é a nossa configuração da tabela. A tabela, galera, como eu falei para vocês no início, ela é uma ferramenta. E se você souber utilizar muito bem essa ferramenta, ela vai te auxiliar em vários outros conteúdos químicos. Bom, qual a outra informação que eu posso dizer para vocês que tem na tabela periódica? Lembra quando a gente falou de modelo atômico, falamos também sobre distribuição eletrônica? Então, a gente percebeu que, pelo modelo atômico de Summerfield, essas camadas, ou seja, os níveis energéticos, eles eram desdobrados e esse desdobramento levava à formação dos subníveis energéticos, S, P, D e F. Estão lembrados? Bom, só de olhar na tabela, vocês já conseguem identificar se esse elemento ele tem uma distribuição que acaba no orbital S, uma distribuição que acaba no orbital P, no D e no F. Olha que massa. Então, ao invés de você fazer toda aquela distribuição para descobrir se esse elemento ele termina com nível energético S, P, D ou F, só de olhar para a tabela você consegue identificar. De que forma? Ó, todos os elementos da família 1A, da família 2A e o hélio, que se encontra aqui, ó, no primeiro elemento da família 3A, terminam com distribuições em S, tá certo? Então, você pegou um elemento dessas famílias, você vai perceber que o seu último nível energético vai ser o nível S. Tudo bem? Se a gente for dar uma olhadinha ainda na tabela, a gente vai ver aqui, ó, todos os elementos da família 3A até a família 8A, com exceção do hélio, terminam com níveis energéticos P. Então, você pode escolher qualquer elemento químico dali, você vai fazer a distribuição eletrônica e vai perceber que ele sempre termina com subnível energético P. Tá? A família B é a família que termina com subnível energético D. Então, quando você pegar qualquer elemento da família B e fazer a distribuição eletrônica, você vai perceber que eles sempre vão terminar com subnível energético D, tá? Vai ser o subnível energético mais, o subnível mais energético, tá certo? Por fim, se você pegar qualquer elemento da continuação do sexto período e da continuação do sétimo período, ou seja, da série lantanídeo e da série actinídeo, você vai perceber que eles terminam com o subnível F, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre a estrutura da tabela periódica, é que ela se divide em 18 grupos ou duas famílias, tá? Família A e família B. Ela tem 7 períodos, ou seja, 7 linhas horizontais, e a partir de cada uma dessas famílias eu consigo identificar qual é o subnível mais energético deles. Beleza? Vamos seguir. Bom, então, se a tabela é dividida em duas linhas, são as linhas verticais e as linhas horizontais, vamos entender cada uma delas separadamente. Primeiro, as linhas horizontais. As linhas horizontais são as chamadas de períodos ou séries, né? Como eu já falei para vocês no slide anterior, existem 7 linhas horizontais, ou seja, existem 7 períodos.
Essas 7 linhas horizontais vai indicar o nível de energia desse átomo, tá? Ou seja, vai indicar o número de camadas. Olha que massa! A gente aprendeu o diagrama de Linus-Pauling e percebeu que existem 7 camadas no total, né? Então, o período, ele já vai te dar essa informação. Se você pega um elemento no 4º período, isso implica dizer que a sua distribuição eletrônica vai acabar na 4ª camada. Não sei em que orbital, mas se você for analisar no slide anterior, ó, eu consigo identificar o orbital só por aqui. Então, peguei um elemento aqui, ó, da família 1A no 4º período, ele vai ter que terminar na 4ª camada e no orbital S. Ó, família 1A, orbital S. 4º período, 4ª camada. Tá certo? E assim sucessivamente. Então, toda vez que você for retirar um elemento químico da tabela para fazer uma distribuição eletrônica, lembre-se, o período em que aquele elemento se encontra determina quantas camadas ele tem. Beleza? Bom, já as linhas verticais, elas são chamadas de famílias ou de grupos, tá certo? Lembrando, se você for usar a denominação grupo, lembre-se que tem 18 grupos na tabela periódica. Se for usar a denominação família, lembre-se que ela é dividida em 2 grupos de família. A família A, que vai de 1 a 8, e a família B, que vai de 3, né, a 8, de 1 a 8. Bom, então olha lá, são 18 linhas verticais, ou seja, 18 colunas, e cada coluna dessa vai representar uma família. Não à toa, tá? Essas famílias, elas têm uma nomenclatura. Então, a gente precisa saber qual é o nome de cada uma dessas famílias, Gídio? Precisa. Porque se você conhece os elementos pela família em que ele pertence, fica muito mais fácil identificá-lo na tabela, tá certo? Então, vamos lá. A família 1A é a família dos metais alcalinos, tá? Então, qualquer elemento que se encontra na família 1A, com exceção do hidrogênio, que ele está aí, mas ele não pertence à família, tá? Então, anotem isso aí, por favor. O hidrogênio se encontra na família 1A, mas não pertence à família, tá? Então, com exceção do hidrogênio, todos os outros metais são chamados de metais alcalinos. Os elementos que se encontram na família 2A são chamados de alcalinos terrosos, tá? O das famílias 3A, grupo do boro, então qualquer elemento que se encontre na família 3A, ele vai ser chamado de grupo do boro. Qualquer elemento que se encontre na família 4A vai ser chamado de grupo do carbono, ou seja, aquele elemento é do grupo do carbono. Isso por quê? Porque o boro e o carbono são o primeiro elemento dessa família. Então, para facilitar, identificou o grupo como o grupo do primeiro elemento. Então, grupo do boro, grupo do carbono. Na família 5, o primeiro elemento é o nitrogênio. Logo, o nome da família é o quê? Grupo do nitrogênio. Bom, na 6ª família, o primeiro elemento é o oxigênio. Então, o nome da família é... Não, grupo do oxigênio não, gente. O nome é calcogênios, tá certo? Então, família 6A é a família dos calcogênios. Família 7A é a família dos halogênios e a família 8A é a família dos gases nobres. Pessoal, seguinte, ainda se encontra essa nomenclatura para a família A, que é a nomenclatura de elementos representativos, certo? Então, quando você estiver lendo qualquer questão e ela relacionar um elemento como um elemento representativo, lembre-se, esse elemento pertence à família A, tá? Então, por que essa nomenclatura? Elementos representativos foi nomeado assim porque, na época, eles percebiam que esses elementos que se encontravam na família A eram encontrados de forma abundante na natureza, ou seja, era muito mais fácil encontrar esses elementos. Por isso, a nomenclatura de elementos representativos, tá certo? Vamos só observar essa atenção aqui, ó. O número da família é igual ao número de elétrons da última camada. Olha que massa. Voltando lá para a distribuição eletrônica, eu já sei que se o elemento se encontra na família 1A, esse elemento ele termina com o orbital S. Não é isso?
A gente viu lá em cima. Bom, se o elemento está no terceiro período, ele termina a sua distribuição na terceira camada, não é verdade? E agora tem mais uma dica que a tabela periódica vai te dizer. Ó, o número da família A é igual ao número de elétrons da última camada. Então, um elemento que se encontra na família 6A, na família dos calcogênios, quantos elétrons ele tem na última camada? 6. Ah, Didi, mas tu falou que esses elementos que se encontram aqui, ó, terminam com subníveis energéticos P. Faz sentido. Olha, se ele tem 6 na última camada, logo ele tem 2 elétrons na orbital S, não é isso? Bom, faltam 4 ainda, né? 4 elétrons na orbital P. Então, a sua distribuição eletrônica vai terminar em P. Beleza? Olha como tudo faz sentido. Tá vendo? Então, a tabela periódica ela te dá N informações que, se você aprende a consultá-la, fica tudo mais fácil na hora de você aplicar os conceitos químicos. Tá certo? Então, anota essa observação aí. O número da família A, ela vai me dizer a quantidade de elétrons na última camada. Então, 1A, 1 elétron, 2 elétrons, 8 elétrons, com exceção do hélio, que é o menor átomo dos gases novos. Tá certo? Seguimos. Bom, e na família B? Como é a nomenclatura da família B? A gente viu que para a família A, cada família tem uma nomenclatura específica, né? Na família B não tem. A família B, ela é toda chamada de elementos de transição ou metais de transição. Muito mais fácil, né? Eu não tenho que ficar decorando o nome de cada família. Então, a família B é muito mais simples. Metais de transição ou elementos de transição. Família A, elementos representativos. Família B, elementos de transição. Beleza? Qual é a dica que eu tenho para vocês referente à família B? Ela vai te ajudar na distribuição eletrônica, Gídio? Vai sim, galera. Olha para isso aqui. Já na família B, o número da família, aqui ó, 3B, 4B, 5B, ele é igual à quantidade de elétrons na última camada, ou seja, camada de valência, mais a quantidade de elétrons no subnível mais energético. Diga, eu não entendi nada. Fica tranquilo, eu vou explicar agora. Olha para aqui. Eu vou pegar aqui o escândio, né, que é um elemento de transição. O escândio ele tem número atômico 21, tá? Ele se encontra aqui ó, na família 3B. Beleza? Como é que eu sei que ele se encontra na família 3B? Olha, galera, vou fazer a distribuição. 21 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Qual é o subnível dele mais energético? Subnível D. Opa! Mas lá no slide eu falei para vocês que os elementos que se encontram aqui, ó, pertencem ao subnível D. Então tá tudo certo, né? A dica diz o seguinte, que a família que ele pertence é a somatória da camada de valência mais a quantidade de elétrons do subnível mais energético. Então, quem é a última camada dele? Camada 4. Quantos elétrons? 2. 2 mais 1 elétron do subnível mais energético dele, 3. Então, qual é a família que ele pertence? Família 3B. Tá certo? E isso você pode fazer com qualquer elemento. Fazendo essa somatória, você vai identificar a família que ele pertence na tabela. Tá? Ó, só tem uma exceção. Toda vez que a soma der 8, der 9 ou der 10, ele pertence ao grupo 8B. Por isso o 8B está com essa chavinha, ó. Ela abrange tanto os elementos da família 8, que dá 8, né? Tantos elementos com 8 elétrons, quanto com 9, quanto com 10. Tá certo? Quando a somatória der 11, galera, ele pertence à família 1B. Tá? E quando a somatória der 12, ele pertence à família aqui, ó, 2B. Tá certo? Tranquilo quanto à nomenclatura da família B e a dica? Vamos seguir então com o nosso conteúdo. Bom, classificação dos elementos. Hoje a tabela periódica ela se divide basicamente em 4 classificações, né? Já foi muito mais classificada. Hoje não. Hoje 4 classificações básicas. Quais são elas? Eu vou ter o hidrogênio
pertencendo a um grupo isolado, né? A gente costuma brincar e dizer que o hidrogênio é o Batman, galera, porque ele não tem família nenhuma, né? Então ele não se encaixa em lugar nenhum na tabela periódica. Por quê, assim? Ele tem um elétron na última camada. Todos os elementos da família 1A têm um elétron na última camada, então coloca ele lá. Porém, os elementos da família 1A são metais, mas hidrogênio não é um metal, é um gás, então ele teria que ir para o lado dos ametais. E aí você vai fazendo essa contradição com o hidrogênio. Então hoje ele fica isolado, né? E é classificado sozinho. Então a gente vai ter a primeira classificação, hidrogênio. A segunda classificação são os metais, que abrange praticamente toda a tabela periódica. Estão acompanhando? Então tudo isso aqui em amarelo é metal. A gente tem os ametais, né? Que abrange praticamente a lateral direita da tabela periódica. A, como você já sabe, ele significa negação, né? Então não metais. E aqui, ó, esse grupozinho isolado na extrema esquerda da tabela são os gases nobres, que a gente vai conhecer e falar muito melhor deles quando estivermos estudando ligações químicas, tá certo? Então é assim que se divide a tabela: hidrogênio, metais, ametais e gases nobres, tá? Bom, e aí o que é que eu tenho de informação sobre cada uma dessas classificações? Fácil. Hidrogênio, ele é um gás, como eu já falei para vocês. Ele é inflamável, né? Quando eu falei para vocês do experimento de Lavoisier, né, ele percebeu que gerou um gás inflamável. Esse gás inflamável era hidrogênio. Então, lembre-se, hidrogênio é um gás inflamável. Bom, ele pode ser utilizado como combustível, né? E ele é um dos gases mais abundantes na nossa crosta terrestre, tá certo? Os metais, classificação dos metais. Isso aqui é interessante vocês anotarem, tá? Porque vai ser muito útil no conteúdo de ligações químicas. Metais são sólidos, em sua maioria, com exceção apenas do mercúrio, né, que é um metal líquido. Metais são bons condutores de calor e de eletricidade, né, à toa que eles são utilizados na fabricação de fios eletrônicos, de panelas, enfim, né, a sua facilidade de conduzir calor e eletricidade. Possui brilhos característicos, tá certo? São dúcteis, né? Tem uma certa rigidez. São maleáveis, eu consigo moldar o metal, apesar da sua ductibilidade, eu consigo moldá-lo. Tem baixa eletronegatividade. Galera, a gente vai ver mais para frente o que significa isso, tá certo? Por enquanto, só quero que vocês entendam que os metais têm baixa eletronegatividade. E tem altos pontos de fusão e de ebulição, tá? Bom, os ametais, ou seja, os não metais, podem ser encontrados nas formas sólidas, líquidas e gasosas. Então, já os ametais não têm uma especificação, beleza? Ele pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Não são bons condutores de energia, ó. Eu não posso utilizar um ametal para fazer uma condução energética. Eles não têm essa facilidade de conduzir, com exceção do carbono grafite, tá certo? Que antigamente era utilizado como filamentos para lâmpadas. Mas, enfim, tirando o carbono grafite, os demais ametais não têm essa capacidade de conduzir corrente elétrica. Bom, tem alta eletronegatividade, mesma coisa, ó, é o contrário dos metais. Os metais têm baixa, os ametais têm alta. A gente vai ver mais para frente o que significa esse termo eletronegatividade. E tem baixos pontos de fusão e baixo ponto de ebulição. Perceba que eles estão nas extremas direções, né, na tabela, por isso apresentam também propriedades bem diversificadas, né, bem extremas. Um tem baixo, outro tem alto, enfim. Gases nobres, né, que é a última classificação da tabela. Todos eles são gases a condições normais de temperatura e pressão, né, não é à toa que leva esse nome. São encontrados na atmosfera, ou seja, esses gases a gente acaba retirando ele do próprio ar atmosférico. São inertes. O que significa isso? Gases nobres não se misturam, ou seja, não fazem ligações químicas. Por isso levaram essa nomenclatura de nobres, tá certo? Com a exceção do xenônio. Toda família tem uma exceção, né? Toda família tem que ter uma ovelha negra. Se ninguém nos gases nobres faz ligação, tem que ter aquele que fala diferente. Ah, não, eu vou fazer ligação sim.
Tem o xenônio. O xenônio, pessoal, ele é encontrado em um composto, né? Que é o composto de platina com flúor, tá? Então, é o único gás nobre que é encontrado na natureza em forma de composto. Os demais são encontrados na forma monatômica, tá certo? Bom, propriedades do elemento. A gente dá uma pausa aqui e eu continuo esse conteúdo no próximo vídeo, beleza? Para não ficar tão extenso e tão cansativo. Guarda aí, beleza? Valeu, família!